Uma das coisas mais lindas de ser filho de Deus é a capacidade de ser guiado pelo Espírito Santo a cada vez. Romanos capítulo 8, versículo 14, corretamente coloca desta forma: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Veja bem, no dia em que você decidiu colocar sua fé em Jesus e recebê-lo em sua vida, seu espírito entrou em seu coração e começou a viver lá. Este é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo não é um espírito inferior, nem é um anjo de Deus. Em vez disso, ele é o próprio Espírito de Deus liberado para viver no coração daqueles que, pela fé, recebem o dom de Jesus Cristo. O Espírito Santo, como Deus, existe desde o início dos tempos. Ele estava presente durante a criação. Ele participou da encarnação divina, vindo sobre a Virgem Maria e permitindo que ela concebesse. Ele participou e foi responsável pela ressurreição de Jesus. Ele desceu em plenitude sobre os discípulos no cenáculo, no dia de Pentecostes, para dar à luz à igreja. E desde então ele permaneceu na terra, enchendo todo aquele que crê. Ele é Deus e, portanto, é onisciente, capaz de nos conhecer e nos guiar em todas as coisas. Jesus disse em João capítulo 14, versículos 16 e 17: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pôde perceber, porque não vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então você, filho de Deus, não é deixado sozinho para viver sozinho, sem orientação, ajuda e apoio. Em vez disso, Deus, sabendo como poderia ser o terreno da vida, decidiu dar a você não apenas a ajuda dos anjos, mas o mais importante, sua própria companhia. Deus não lhe enviou seus anjos para estar com você e depois dizer: vejo você no final de sua jornada aqui. Não! Em vez disso, Ele está muito presente com você e em você de agora até o fim de seu tempo na terra. Ele vai a todos os lugares com você porque você é seu filho. Portanto, você pode se orgulhar do apoio dos anjos como espíritos ministradores enviados a você por Deus, e pode se orgulhar ainda mais de estar na companhia do próprio Deus por meio do Espírito Santo, porque você é seu filho. No entanto, mesmo com essa grande vantagem, alguns filhos de Deus acham bastante difícil passar pela vida. Eles são incapazes de saber quando o Espírito Santo está falando com eles ou como ele soa. Isso tem levado muitos a situações lamentáveis e eles culpam Deus por abandoná-los ou coisas assim. Mas Deus não abandona seus filhos. Ele não fica quieto e observa você caminhar para a destruição. Ele está sempre falando e guiando você. Você não seria filho dele se ele não estivesse interessado no seu bem-estar desde o início. Se você está entre aqueles que gostariam de aprender como o Espírito Santo fala e os sinais para quando ele está falando, este vídeo é para você. Eu quero que você preste muita atenção às poucas coisas que estou prestes a compartilhar com você. Quando o Espírito Santo está falando com você, como sempre está, sobre todos os aspectos da sua vida, aqui estão alguns dos sinais que você deve observar. Número 1. Uma testemunha interior. Este é o sinal mais comum que o Espírito Santo usa para falar com cada crente. Você pode estar esperando ver as nuvens se abrirem e ouvir uma voz alta chamando você ou algo igualmente espetacular. Porém, Deus usa os meios mais inesperados para falar com seus filhos e esse é o mais comum. O que é uma testemunha interior? Algumas pessoas chamam isso de voz interior, enquanto outras chamam de intuição. No entanto, é mais do que ambos combinados quando envolve o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo fala com você, filho de Deus, você simplesmente sabe disso. Não é muito de um debate. Sem dúvida, você pode até não gostar da ideia, mas ela grudaria em você como cola. Não vai e vem como um mero pensamento. Em vez disso, no fundo de você apenas saberá que é isso que você deve fazer ou não fazer. Por exemplo, você pode estar em um determinado local e o Senhor pode querer que você saia de lá e vá para casa.
Uma das maneiras pelas quais ele pode falar com você seria colocar uma agitação em seu coração para partir. Você pode não ser capaz de explicá-lo a mais ninguém, mas saberá que precisa sair imediatamente. Lembro-me de como Deus me salvou de um acidente por meio desse simples ato. Eu estava embarcando em um veículo para uma longa viagem e negociando a passagem quando senti uma perturbação dentro de mim. Não ouvi nenhum som ou voz. Eu simplesmente me senti desconfortável. Outro passageiro pretendido, que acredito ter sentido o mesmo, informou ao motorista que não embarcaria mais. Eu me juntei a ele, cedendo ao peso em meu coração. Eu não entendi, mas continuei dizendo a mim mesmo: o que quer que você esteja tentando dizer, Deus, eu estou te obedecendo. Avanço rápido para 1 hora depois. Desta vez, havíamos embarcado em outro veículo e estávamos dirigindo pela rodovia quando notamos a polícia desviando todo o tráfego da estrada devido a um acidente. Quando passamos, espiei pelas janelas de vidro para ver o veículo em chamas e percebi que era o que eu deveria ter embarcado. Sou grato a Deus por esse empurrão interior. Isso salvou minha vida. Portanto, da próxima vez que você se sentir inquieto ou sentir um forte puxão em seu espírito em relação a algo, saiba que o Espírito Santo pode estar falando ou tentando falar com você. Pode não ser porque alguém o ofendeu ou porque algo o desencadeou. Número 2. O Espírito Santo guia você de acordo com a palavra de Deus. Embora o Espírito Santo use o testemunho interior ou puxar para falar com você às vezes, ele também nunca o conduzirá contra o que a Bíblia diz. A palavra de Deus é a mais alta autoridade orientadora para o Filho de Deus. Portanto, quando o seu Espírito falar com você, sua palavra concordará com isso. Por exemplo, a coisa que você acredita que o Espírito Santo está dizendo deve trazer glória a Deus, deve exaltar a Cristo e deve estar em amor. Você não pode estar ouvindo uma voz de vingança e acreditar que é o Espírito Santo falando com você. Ele não vai dizer para você se vingar. Por quê? Porque a sua palavra diz: a vingança é minha, eu retribuirei. A Bíblia diz em 1 João capítulo 4, versículos 2 e 3. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. O próprio Jesus, falando sobre a direção do Espírito Santo, disse em João capítulo 16, versículos 14 e 15: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Portanto, é necessário que você seja um estudante da Palavra de Deus. Aproxime-se da sua Bíblia. Dessa forma você se familiarizará com esse meio de comunicação quando o Espírito Santo falar com você. Houve momentos em que eu estava passando por dificuldades e não conseguia nem abrir minha Bíblia ou ouvir um sermão. Naquele momento escuro, como uma luz, eu ouvia um versículo da Bíblia dentro de mim. Às vezes seria um verso de garantia de segurança ou um verso sobre conforto. Imediatamente eu saberia que é o Espírito Santo. Não poderia estar vindo de mim, ora, porque eu sei que estou em um lugar baixo no momento. Só poderia ser o Espírito Santo. No entanto, imagine meu dilema se não houvesse nada dentro de mim. É aquilo com que você enche o seu coração que sai quando a vida aperta, meu amigo. Então encha o seu coração com a palavra de Deus. O Espírito Santo o usará para falar com você sobre sua vida e sua situação. Atos capítulo 20, versículo 32. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça. A Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Número 3. O Espírito Santo confirmará tudo o que ele está tentando lhe dizer. Quando o Espírito de Deus está falando ou tentando falar com você, uma das coisas que ele faz, além do testemunho interior que ele pode lhe dar ou concordar com a Bíblia,
é que ele lhe dará confirmações que provarão o que ele está dizendo a você. Às vezes você pode receber uma revelação por meio de um sonho ou uma visão, e então, sem falar com ninguém sobre isso, enquanto acredita em Deus para a sua confirmação, outra pessoa pode falar sobre a mesma coisa como se estivesse lá. Um dia, em Atos capítulo 10, enquanto o apóstolo Pedro jejuava e orava, ele teve uma visão sobre vários animais, todos eles cerimonialmente impuros de acordo com as tradições judaicas. Então ele ouviu o Senhor lhe dizer para matar e comer, mas ele respondeu dizendo que não podia comer nada impuro. O Senhor disse a ele que não deveria chamar de impuro o que Deus limpou. Pedro, por mais espiritual que fosse, não sabia que o Espírito Santo estava tentando falar com ele sobre o avivamento vindouro que resultaria na extensão do dom da salvação aos gentios. Além disso, o Senhor havia aparecido anteriormente a um homem gentil chamado Cornélio, por meio de uma ministração angelical, e disse-lhe que mandasse chamar Pedro para a sua salvação. Quando Pedro concordou em ir com os homens que Cornélio havia enviado para convidá-lo para sua casa, e ele ouviu o que o Senhor havia ministrado a Cornélio. Aqui está o que Pedro disse em Atos capítulo 10, versículos 34 e 35. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. O Espírito Santo pode usar qualquer um para confirmar o que ele está lhe dizendo. Não importa quem eles são. Se ele está dizendo algo e quer que você saiba que ele está falando sério, ele pode ir tão longe quanto dar entendimento a alguém que você queira ouvir. Dessa forma, você pode saber que ele não está limitado aos seus pensamentos ou entendimento. O jovem Samuel não sabia que Deus o estava chamando por 3 vezes. Foi preciso que o sacerdote mais velho, Eli, dissesse a ele que era Deus tentando falar com ele. Eli o orientou corretamente sobre como responder e prestar atenção quando Deus falava. Samuel o fez e o resto é história. É por isso que ter pessoas em sua vida com as quais você pode buscar conselhos, pastores, amigos cristãos, líderes de grupo e mentores, é mais benéfico para você do que ficar sozinho. Querido filho de Deus, podemos continuar, mas gostaria que você refletisse sobre estas 3. O testemunho interior do Espírito Santo, a concordância de tudo o que ele diz com a Bíblia e a confirmação de tudo o que ele diz. Ao passar o tempo em oração e ao se comprometer a crescer por meio do estudo da Bíblia, lembre-se de que o Espírito Santo está sempre falando com seus filhos e quer falar com você também. Eu o encorajo a prestar mais atenção em ouvir esses sinais. Não apenas nas coisas espirituais, mas também em cada pequeno detalhe de sua vida. Por quê? Porque Deus está interessado em cada detalhe da sua vida. Esses detalhes definem você, seus amigos, parceiros, negócios, empregos, residência, ministério e assim por diante. Oro por você hoje para que Deus lhe dê olhos para ver e ouvidos para ouvir quando o Espírito Santo falar com você, resgatando-o de situações lamentáveis da vida e confortando-o nos momentos difíceis. Amém. Sempre parece que você está onde Deus quer que você esteja. A vida sempre te dá aquele sinal de que você está pisando em um bom terreno. Sinceramente, não. Isso mesmo. Não é todo dia que você acorda se sentindo bem. Não é todo dia que você acorda sentindo que tudo está indo bem com sua vida. Há dias, de fato, em que você pode acordar e, depois de olhar ao seu redor, sentir que algo está errado com sua vida. Esta é a razão pela qual algumas pessoas buscam validações de diferentes maneiras: festas, se embebedar, drogas, aventuras prejudiciais e muitas outras coisas. Na verdade, tenho visto pessoas aceitarem projetos, não porque honestamente amem seus empregos ou as pessoas que estão servindo, mas porque pensam que, ao fazer esse serviço, as pessoas vão gostar deles e se sentirão bem consigo mesmas. Algumas pessoas podem ajudar aos outros não porque são bondosas de coração, mas porque encontram validação na gratidão dos outros.
Isso faz com que eles se sintam amados. Isso faz com que eles acreditem que estão no caminho certo. Não importa a validação dos outros, você deve se lembrar disso. Se você não estiver onde Deus quer que você esteja, não fará nenhuma diferença. Qual é o melhor lugar para ficar na vida? O que significa estar exatamente onde Deus quer que você esteja? Como você pode encontrar este lugar? Salmos 37, 23 nos mostra e diz: Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Aqui está como começa: a justiça. Você pode ter esquecido essa palavra antes, mas não deveria. Por que isso? Você pode estar se perguntando. Veja, a justiça não é obra do homem, é obra de Deus. Não é atributo do homem, é o atributo de Deus. Deus é o justo e o homem é injusto. Essa justiça é um estado de ser que qualifica a pessoa para saber, fazer e estar certo. Nesse estado, o certo não é apenas uma coisa, mas também um ser. Você sabe quando dizemos que Deus está certo. Não estamos apenas dizendo que Ele faz o que é certo. Também estamos dizendo que Ele representa a justiça. Ele é a justiça personificada. Portanto, Ele não pode ser condenado. Ele é justificado em todas as coisas. Quando você olha agora para a Bíblia no Novo Testamento, Deus decide compartilhar sua justiça com a humanidade. E isso Ele faz através do sacrifício do seu Filho, Jesus. A obra da redenção não foi apenas para salvar você e eu das garras do pecado ou do poder do diabo, mas também para conceder a capacidade divina de Deus de ser justo sobre nós. Portanto, quem coloca sua fé em Jesus é transladado da condenação para a justificação e de uma raça condenada para uma raça que tem uma posição correta com Deus. Agora, você e eu estamos do lado de Deus. Estamos no mesmo terreno. Onde você está agora? Você está em Cristo. Paulo escreveria em sua carta aos Coríntios: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Em Romanos, capítulo 5, versículo 1 ao 2, diz: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Jesus é a nossa plataforma. Por meio dele, temos acesso. Por meio dele, podemos chegar a Deus sem medo, vergonha ou consciência de culpa. Efésios capítulo 2, versículo 6 diz: E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Este é o começo de estar corretamente posicionado na vida. Se você erra em tudo na vida, não erre nisso. Se você conseguir tudo na vida e não se posicionar aqui, você perdeu tudo. Esse posicionamento em Cristo é o início da grande manifestação de Deus em sua vida, que foi preparada antes do início dos tempos. Tudo mais em sua vida que dará origem aos seus testemunhos e milagres começa a partir daqui. Mas por que eu tive que começar com toda essa narrativa? Eu precisava que você percebesse que, assim como a justiça, estar onde Deus quer que você esteja na vida é algo que você valida pelo seu sentimento, mas pela fé. Você não é declarado justo por causa do que fez ou disse, mas por causa de sua fé no que Deus fez e disse. 2 versículos indicam isso claramente. Romanos, capítulo 4, versículo 9, diz: Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Livro 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 21, conclui assim: Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Lembre-se também, a palavra de Deus é a verdade, toda a verdade. Não há discussão com o que a palavra de Deus disse. O único problema é que, muitas vezes, parecemos ouvir mais o que as pessoas estão dizendo do que o que Deus já disse e ainda está dizendo. Talvez você esteja ouvindo a cultura ao seu redor, que cancela tudo, o que não é lógico para eles, e está pensando: estou perdendo meu tempo ainda confiando em Deus? Eu estou aqui para te dizer, meu amigo, que você não está perdendo seu tempo.
Eu estou aqui para dizer que dentro de Deus, uma vida entregue a Ele está no lugar certo. Não importa o que você esteja vendo em sua vida agora, contanto que você esteja andando em obediência, em fé, na palavra de Deus, sendo guiado pelo Espírito da Verdade, o Espírito Santo, você está exatamente onde Deus quer você. Talvez Deus tenha lhe pedido para iniciar um empreendimento, para se mudar para um novo local, para se candidatar a um projeto específico ou qualquer outra coisa, e você obedeceu. O fato da sua vida estar sob tal influência divina, o fato de que você é intencional em agradar a Deus, o fato de você colocar Deus em primeiro lugar antes de si mesmo ou antes dos outros, você está exatamente onde Ele quer que você esteja. Ouça, a obediência não te leva ou te coloca onde você quer estar. Coloca você onde Deus quer que você esteja. E onde Deus te coloca é o lugar certo para estar. Pode não parecer agora, mas continue firme. Ao compartilhar essas palavras com você, também sou lembrado de continuar firme. Também tenho momentos em minha vida em que sinto que algo está errado. Mas depois de me examinar e passar um tempo com Deus, percebo que essa é a voz do diabo tentando enfraquecer minha fé e me fazer buscar alternativas indignas. Mantenha-se firme. O fato de que as coisas estão indo bem pode não significar que Deus esteja lá. E o fato de que as coisas são difíceis pode não significar que Deus não esteja com você também. Lembre-se que Jesus certa vez instruiu seus discípulos a navegar para o outro lado do mar da Galileia. Eles obedeceram, mas no meio da jornada, uma grande tempestade se levantou contra eles. Jesus estava dormindo na polpa do barco, enquanto a tempestade rugia. Não dizia que não havia tempestade porque Jesus estava lá. Dizia que havia uma tempestade, embora Jesus estivesse lá. Os discípulos tentaram de tudo para fazer o barco não afundar, mas falharam. Então eles chamaram Jesus, acordando ele de seu sono. Quando se levantou, repreendeu o vento, e ele cessou. Tudo ficou calmo por seu comando. Outra vez, o apóstolo Paulo recebeu uma visão de ir a uma cidade para pregar o evangelho ali. Isso foi confirmado que Deus os estava dirigindo, mas ao chegar lá, eles encontraram problemas e foram presos. Foi na prisão que Paulo e Silas louvaram a Deus e Deus desceu naquela cela, causando um terremoto que libertou todos os presos, resultando na salvação do carcereiro e sua família. O que podemos aprender com essas histórias? Jesus habita em você através do Espírito Santo. Você é a justiça de Deus nele. Agora você vive para Deus. Você vive do jeito que Ele quer que você viva, e não do jeito que a cultura ou o sistema deste mundo quer. Sua obediência a Deus em seu trabalho, relacionamentos, lar e assim por diante são demonstrações da sua posição com Deus. Nesta posição maravilhosa em Cristo, muitas coisas acontecerão. Muitos deles acontecerão para testar essa sua determinação, para ver se você está realmente convencido disso, para empurrá-lo para fora dos seus pés, para empurrá-lo para a parede, para mostrar a você que não vale a pena seu sacrifício e que não há nada a mostrar para este caminho que você escolheu seguir a Deus. No entanto, considere estas palavras como as palavras de Deus ao seu coração hoje. Você está exatamente onde Deus quer que você esteja. Mantenha-se firme diante dessas pressões para fazer o que todo mundo está fazendo. Mantenha-se firme. Diante das pressões para comprometer sua fé, mantenha-se firme. Em meio a circunstâncias que querem te atrair para alternativas, mantenha-se firme. Eu encorajo você a considerar o tipo de convicção que o servo de Deus, o apóstolo Paulo, deve ter para ele dizer as palavras que ele disse ao jovem Timóteo, no segundo livro de Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e eu estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Você conhece o Deus que você acredita? Não se esqueça de quem Ele é. Ele é Deus, e além dele, não há outro. Ele está vivo. Ele é verdadeiro. Ele nunca falha. Mesmo em sua bagunça, Ele ainda está vindo para você. Seu amor continua a persegui-lo, mesmo quando você não tem força em si mesmo. Contanto que você dê a Deus a oportunidade de ser seu Deus, Ele aparecerá. Você apenas continue firme. Apegue-se às promessas encontradas em sua palavra, assim como Abraão. Continue lembrando-se de que se há alguém em quem vale a pena confiar, é Deus. Se há alguém em que vale a pena esperar, é por Deus.
Se houve alguém cujas palavras valeram a pena acreditar, esse alguém é Deus. Eu desafio você a confiar na integridade de Deus hoje. Mantenha-se firme em suas palavras. Sua vida pode não parecer assim agora. Seus resultados podem não se parecer com isso agora. No entanto, alegre-se, meu amigo. Deus está do seu lado. Você está nele através da sua fé e obediência a Jesus. Como resultado, você está exatamente onde Ele quer que você esteja. Continue se mantendo firme. Nunca permanecerá assim. A mudança está chegando. Não desista de Deus, porque Ele ainda não terminou com você. O que é a oração? Por que a oração é tão importante para os crentes e para sua sobrevivência neste plano terreno? A Bíblia nos dá um dos maiores conselhos de todos os tempos. Encontra-se em duas porções das Escrituras, em Lucas e na Epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Em Lucas capítulo 18, versículo 1 diz: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 diz: Orai sem cessar. É da maior importância para o Filho de Deus estar em oração. Para o cristão, para você, a oração é mais do que apenas proferir palavras e fazer uma lista de seus desejos diante de Deus. É muito mais do que isso. Sim, em orações fazemos nossos pedidos conhecidos a Deus, sem dúvida, mas há mais do que você sabe. Há mais do que você está aproveitando. Um dia Jesus estava ensinando aos discípulos a orar e uma das coisas que ele disse foi: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você sabe, muitas vezes passamos por essas linhas como se estivéssemos recitando um poema, mas prestamos muito pouca atenção a esse aspecto da oração. Permita-me dizer que este é o coração da oração. Isto é a guerra. Alguém pode perguntar, como uma oração tão simples seria uma guerra? Eu vou te mostrar. Veja, a vontade de Deus é suprema e o melhor, é bom, é seguro. Destina-se ao bem de toda a criação de Deus. Embora a vontade de Deus seja poderosa, Ele nem sempre a exerce ou a força na terra. Então, às vezes, você pode ver o mover de Deus e às vezes pode parecer que Deus não está lá. A razão para isso é porque Deus fez da terra o domínio dos homens. Quando Ele tem que fazer alguma coisa na terra, Ele procura que os homens endossem sua participação ou parceria para exercer sua vontade. Portanto, por mais amoroso e poderoso que seja o Pai, suas maiores participações não são aleatórias, mas dependem do convite do homem. Existem casos excepcionais, mas são casos que envolvem pessoas e suas vontades. Deus geralmente espera o nosso convite. Portanto, não vemos apenas a vontade de Deus em jogo na terra, vemos também a vontade dos homens ou a vontade do inimigo, Satanás. Na maioria das vezes, o que chamamos de vontade do homem, muitas vezes, é simplesmente o homem fazendo parceria com o diabo para executar o que ele pensa que quer, mas, na verdade, o que Satanás quer. E qual é o objetivo final de Satanás em todas as situações? João capítulo 10, versículo 10 diz tudo. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ele tem um objetivo e é roubar, matar e destruir. Satanás não é tão poderoso quanto muitos de nós podem pensar. Seu poder está em sua capacidade de convencer o homem a fazer parceria com ele. É nessa parceria que realmente lhe damos o poder de nos ferir, pois em obediência a ele nos escravizamos sob sua influência. Paulo escreveu em Romanos capítulo 6, versículo 16, disse: Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Por esta única razão, você perceberá que trazer ou fazer cumprir a vontade de Deus encontrará resistência pelo nosso arqui-inimigo Satanás. É por isso que a oração é uma guerra. É por isso que para você, o crente, é mais do que apenas falar sobre sua próxima refeição. É mais do que isso.
Trata-se mais de insistir que a luz brilhe onde a escuridão quer reinar. É sobre o bem prevalecer em um plano onde o mal tem um ponto de apoio. Satanás nunca deixará escapar fácil. É por isso que você deve orar. É a vontade de Deus que todos sejam salvos, para que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. É a vontade de Deus que seu povo viva pacificamente e em toda piedade. O bem de Deus é que seu povo habite em paz e sossego. É a vontade de Deus que as pessoas vivam em unidade e unidade. É a vontade de Deus que você ame e seja amado de volta, para você ser saudável, para você se destacar em seus empreendimentos. Não é isso que o inimigo, o diabo, quer. Ele quer guerras e convence governantes e povos a concordarem em destruir uns aos outros. Ele quer crises, desunião, morte e instabilidade. Ele quer pobreza. Ele quer doenças, pandemias que vão separar os entes queridos. Ele quer problemas em todas as casas. Ele é escuridão e Deus é luz. E porque estamos com Deus, também somos luzes na terra, portanto, tornando-nos canais de luz de Deus e ameaças ao diabo. Porque mais você acha que a oração parece um fardo em alguns dias? Você pode conversar com amigos por horas a fio sem se cansar, mas no momento em que você decide orar, às vezes você tem que lutar com a fadiga, desinteresses ou distrações. Isso não é coisa sua, meu amigo. É o inimigo. Ele não quer que você ore. Ele sabe que quando você orar, seu propósito será derrotado e Deus prosperará. Você deve entender, querido santo, enquanto estivermos na terra, estaremos em guerra. Portanto, para permanecermos seguros e não nos tornarmos vítimas ou vítimas dessa guerra, devemos nos engajar nela. Como nos engajamos nessa guerra da vida? Antes de dizer isso, deixe-me dizer rapidamente que para nós, filhos de Deus, não nos envolvemos em guerras para que possamos vencer Satanás. Não, ao contrário, estamos em guerra para manter a vitória que nosso Senhor Jesus já obteve sobre Satanás. Portanto, sua batalha, sua guerra, deve corresponder à vitória de Jesus para vencer. É por isso que você não pode se dar ao luxo de ser casual sobre sua vida de oração, querido santo. Se você falhar em manter sua vida de oração ardente, você se verá lutando para manter as mesmas coisas que você sabe e acredita que são suas em Cristo Jesus. Sua vida pode desmoronar diante de seus olhos, seus negócios, relacionamentos, família, finanças e assim por diante. Sim, a Bíblia tem grandes promessas a seu respeito nestes assuntos, porém é somente por meio da oração que você poderá tomá-las para si. Isso não vai acontecer porque você é capaz de ler todos os textos das Escrituras. Nem virá se você ir às melhores universidades fazer aulas de aconselhamento, se alistar no exército, fazer aulas de autodefesa e assim por diante. Tudo isso é ótimo, mas construir sua fortaleza de guerra espiritual, com isso só, será inútil. Você não pode travar batalhas espirituais com armas físicas. Não vai funcionar. Você não pode vencer a batalha contra o espírito maligno por trás de um chefe irritante, uma decisão judicial injusta, injustiça, insegurança, doenças e enfermidades por sua força física ou habilidades. Não vai a lugar nenhum. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 3 e 5 diz: Porque andando na carne não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Você vê agora o que eu estou falando? A oração é nossa arma de guerra espiritual. Quando a Bíblia menciona toda a armadura de Deus, não havia material físico ali. Não havia nenhuma arma ou tanques blindados lá. Além disso, todos eles deveriam ser usados com orações. Efésios capítulo 6, versículo 18. O versículo logo após a lista de toda a armadura e para que foram usados diz: orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Portanto, nesta batalha, o espírito de oração é sua maior necessidade como filho de Deus.
Todo filho de Deus é um guerreiro de oração em potencial. Todo filho de Deus é um intercessor em potencial. Você só se torna um quando ocupa ativamente seu lugar lá. Lembre-se do que eu disse anteriormente. Sua oração deve corresponder à vitória de Cristo que você deseja se apegar. Daí a necessidade de ser intenso nas orações. E aqueles dias em que você deseja orar, mas se sente impotente ou sem vontade de fazê-lo? Bem, nessa hora você deve se lembrar de uma coisa. Você ora, mas não ora por sua força ou por seus sentimentos. Você ora pelo Espírito de Deus. Ele é o Espírito de oração, o Espírito de intercessão. Romanos capítulo 8, versículo 26. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. No dia em que você sentir aquela intensidade de fogo para orar, ore. Quando você não sente, você também deve orar, porque esse é o dia em que você mais precisa. O diabo não quer que você fique em seu caminho. Se você ouvir a carne ou os seus sentimentos, então você realmente não vai orar, dando a ele a permissão para causar destruição em nossas vidas. Mas quando você permite que o espírito de oração domine, e quando você descobre através da revelação da palavra de Deus que esta ou aquela é a vontade de Deus para você, você então tomará seu lugar longe do calor da manifestação física para orar isso em realidade. Um dos maiores extintores do espírito de oração é focar e se envolver com o calor físico desses confrontos. Eles vão te acostumar tanto que você vai esquecer que sua luta não é cara a cara com o natural. Está cara a cara com o espiritual, de costas para o natural, até que ele mude. Todo mundo ao redor pode lhe dizer que o que você precisa é de uma ação judicial contra aquele patrão ou aquele senhorio. Pode funcionar para eles, e se Deus diz que você deve fazer isso, ótimo. No entanto, o primeiro lugar em que você luta não é no tribunal nem no local de trabalho. O primeiro lugar que você luta é no seu quarto, de joelhos, com a palavra de Deus como espada em seus lábios e sua fé como escudo, orando e derrubando tudo que quer se exaltar contra a vontade de Deus para você. A bênção disso é que temos a certeza de que quando oramos de acordo com a palavra de Deus, Ele nos ouvirá. Portanto, não é uma questão se Ele ouvirá ou não, mas do fogo com o qual oramos. Encorajo-vos hoje a pedir ao Senhor a graça de permanecer no lugar da oração. Eu encorajo você a pedir ao Espírito Santo para colocar seu fogo no altar do seu coração e acender uma chama sempre ardente que o transformará em um guerreiro de oração que você deve ser. Sua graça é suficiente e há mais do que suficiente para dar a volta. Ele está esperando para assumir o controle se você o convidar hoje. O espírito de oração, ele é o que você precisa para prevalecer neste mundo escuro e frio de morte e destruição. É por ele que somos mais que vencedores. Desde o início dos tempos, a liberação da força indescritível da fé resultou na manifestação mais surpreendente do poder e das habilidades do divino. Homens também foram convidados para esta posição. Você e eu, apesar de todas as posições avassaladoras de aparente desvantagem que enfrentamos, fomos chamados para esse lugar indescritível de confiança e crença absoluta em Deus, em profunda esperança. Nós nos apegamos desesperadamente a outra realidade, diferente daquela que nossos olhos interpretam para nós. Nossos olhos e sentidos físicos nos conscientizam de que estamos condenados à redenção, que estamos irremediavelmente suspensos em uma situação desastrosa, independentemente de nossa perspectiva e das medidas anteriores em face aos problemas da vida. Os problemas que enfrentamos, de alguma forma, persuadiram nossos sentidos de que realmente não há chance de escaparmos ilesos disso. Fazemos arranjos para sobreviver às adversidades esmagadoras à nossa frente, em reação a esses alertas dos nossos sentidos. Pretendemos viver com as necessidades mais básicas, enquanto sustentamos o mínimo de dano pessoal.
Prevemos experimentar sofrimento emocional, desgosto, quebrantamento, queimaduras, hematomas, depreciação, rejeição, alienação e outros resultados negativos. Depois de tudo dito e feito, nosso desejo sagrado é que alguém saia vivo. Esta é a esperança da humanidade. Esse é o destino humano. É disso que nos convencemos e depois defendemos. Vivemos toda a nossa vida sem ver as possibilidades que Deus traz para as nossas vidas sombrias. Nos distanciamos da esperança da palavra de Deus e das realidades brilhantes que Ele fala em Sua palavra para nós. Consideramos essas promessas juntamente com os testemunhos de tantas pessoas que o conheceram nas Escrituras como grandes histórias das proporções irreais. Nós carregamos um coração de dúvida, consolidado em desesperança, malícia, promessas quebradas e culpa, que torna impossível para Deus parecer acessível a nós. Construímos um muro alto e resistente de dúvida e desesperança em torno de nossas vidas, apesar da palavra de Deus. Consideramos os testemunhos vivos de homens frágeis como nós, que encontraram a misericórdia e a ajuda de Deus da maneira mais ultrajante, como verdades distantes. Casos raros de eventos aleatórios da misericórdia e ajuda de Deus. Em vez disso, escolhemos manter um castelo aéreo de fé, mantendo o lugar irreal da religião, enquanto vivemos em dúvidas bem condensadas. Assim, nós, os próprios filhos do Deus Altíssimo, vivemos a melhor parte de nossas vidas como parentes distantes de Deus, alheios à misericórdia de Deus, distantes da graça de Deus para salvar. Estamos certos da nossa condição de filhos de Deus. Escolhemos vasculhar nosso caminho pela vida, nos contentando com as sobras enquanto nos envolvemos em árduos conflitos com outras pessoas em nosso entorno. Renunciamos toda a nossa fé em Deus e nossa herança em troca de uma ceia com porcos, em um lugar distante, como diz no provérbio de Jesus em Lucas, capítulo 15, versículo 11 a 17. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Como a parábola de Jesus, toda a criação está desesperadamente sofrendo, à espera de nossa manifestação. Romanos, capítulo 8, versículos 18 a 22. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. O mundo está esperando por você, querido filho de Deus. O universo inteiro clama terrivelmente e silenciosamente para que você encontre sua fé, esperança, confiança, pés, compromisso, Deus e adesão à sua palavra como símbolo absoluto de sua pessoa para você. Você não deve perder a esperança agora, querido filho de Deus. Você não pode se dar ao luxo de perder seu coração agora, nem nunca. Pelo que você já aprendeu, Jesus depende de você, mais do que você jamais imaginaria. Deus deseja desesperadamente ter você junto dele. Ele procura desesperadamente chamar sua atenção para que você, por sua própria vontade, o escolha. Confie nele, tenha esperança nele, tenha fé nele, acredite nele.
que você volte para si mesmo e encontre sua fé novamente, e que você aprenda a confiar nele novamente, passando tempo em sua presença e em sua palavra, mesmo que você, seu filho precioso, tropece e se perca. Que você opte por acreditar novamente que isso é apenas uma fase e que vai passar. Não há dúvidas de que Deus é fiel, é incontestável, que Ele pode ajudá-lo, não importa onde você esteja na vida. O processo criativo de Deus pode parecer uma eternidade, porém, parecer muito longo para você pode parecer exagerado, desnecessariamente longo em sua vida. Ele não está desperdiçando o seu tempo, Ele está te ensinando paciência, Ele está edificando você por meio de um processo muito trabalhoso de espera, com fé e confiança. Ele está cuidadosamente criando o futuro para você. Ele é muito deliberado sobre o processo de sua manifestação em seu mundo. Ele é muito intencional sobre isso. Ele busca desenvolver em você a habilidade necessária para sustentar todas essas bênçãos e possuir o caráter necessário, apesar do crescimento em sua vida. Você deve estar ciente de que muitos vieram antes de você e desesperados para serem conhecidos, famosos, ricos, bem-sucedidos e celebrados, perderam-se na sua própria destruição, desastrosamente empurrados para a sua própria destruição, quando deveria ter sido o canal, o link para sua bênção e sua elevação. Eles ficaram presos com o que pensaram ser um avanço. Infelizmente, foi um colapso disfarçado. Deus dá instruções muito detalhadas, mesmo no local mais sedutor. Ele entende que se um homem não cuidar adequadamente de si mesmo, ele pode ser aprisionado pelas bênçãos que recebeu, convencido de sua rápida destruição. Tantos queridos irmãos e irmãs cristãos foram enlaçados por seus próprios desejos, presos, derrotados e exibidos publicamente como fracassos, onde antes prosperavam de forma extravagante em orgulho. O mundo tem fortes preconceitos contra todos aqueles queridos que descendem de Deus, escolhem se identificar com Jesus e parecem ter sucesso em seus empreendimentos aqui na terra. Deus está aqui, Deus está ciente, Deus está esperando pacientemente que você desenvolva toda a capacidade tão importante que você precisa desesperadamente para sustentar a liberação de bênçãos sobre sua vida. Deus não é um pai negligente, que em um esforço para abençoar e sustentar seus filhos e filhas na face da terra, dará a eles o que os arruinará aqui neste mundo e ainda mais desastrosamente na eternidade. Ele está muito ciente disso e vê o quadro maior a cada passo. Por causa disso, o grande Deus de Israel testa pacientemente seus queridos filhos e os ajuda a amadurecer em suas próprias heranças. Como a parábola de Jesus compartilhada anteriormente, o querido pai está ciente do desejo dos seus filhos de possuir coisas e de estar no comando delas, mas ele também tem muito mais previsão do que eles, vendo que eles não podem e sabendo que eles não sabem. Ele sabe que o coração do homem é desesperadamente perverso, em proporções inimagináveis. Ele está ciente de que o falso louvor dos homens é uma armadilha para as almas dos inocentes, mesmo os filhos inocentes de Deus, que o amor e o apoio dos homens ao seu redor são apenas sentimentos fugazes, motivados por desejos pessoais, profundamente arraigados no mundo. Infelizmente, muitos ao longo do tempo buscaram a independência de Deus para sua própria destruição e se machucaram com muitas tristezas. Eles destruíram suas próprias vidas ao permitir que os desejos tivessem acesso sem filtro às suas próprias vidas. Eles lutaram com Deus por cada centímetro de suas vidas, em profunda contenda até que tenham cansado o precioso Espírito Santo, enviado para ser seu professor, conselheiro e parceiro em sua viagem pelo tempo e pela existência na terra. Eles têm constantemente abusado e insultado a graça de Deus, que sempre procurou salvá-los de si mesmos e das influências iníquas ao seu redor. Pare de duvidar agora mesmo, querido filho de Deus. Pare de duvidar de si mesmo e procurar uma maneira diferente de fazer as coisas. Pare imediatamente. Pare de olhar para Deus em busca de fé e coragem. Tudo o que Ele já fez e ainda está fazendo é para seu próprio benefício. Ninguém, por mais perto que esteja, pode te apoiar como Jesus.
Ninguém mantém a sua fé viva, mantém a sua esperança viva. Ele nunca mentiu para ninguém. Deus nunca enganou ninguém. Ele faria o que disse que faria. Isaías, capítulo 55, versículos 8 a 11. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra, que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que enviei. Não perca a esperança, querido filho de Deus. A promessa de Deus para você é mais sólida do que o próprio universo.